Graça e paz a todos. Eu quis compartilhar de novo a visão profética que Deus me deu para o Brasil no dia 27 de outubro de 2022, às 3 horas da madrugada. E na segunda etapa eu pulei um pouquinho, porque eu senti de estar compartilhando aquela parte com vocês. Mas eu vou voltar na primeira etapa, onde eu tinha parado, falando sobre a plantação de margaritas, onde eu estava, e a plantação de trigos, que estava na minha frente. A divisão, porque era divisão. Mas me chamou muita atenção que onde eu estava, em cima das margaritas, tinha uma fita amarela. Aquela fita que normalmente os policiais usam para uma investigação. Como falam, aquelas fitas para quarentena. Estava assim, em cima das margaritas. Aí quando olhei e vi que era plantação de trigo, eu vi balas vindo de lá. Muita bala vindo de lá. E eu assustada assim me agachei para me cobrir. E esse sargento que estava comigo, ele falou assim para mim, para eu não ficar com medo, que aquilo não ia me atingir. E as balas vias. Aí eu não sei como, quando levantei minha cabeça, eu estava dentro de um carro. Era um carro bem grande, da cor vermelha, eu me lembro. E também as balas eu estava dentro e as balas estavam batendo no vidro. E fazia aquele impacto assim do vidro, mas nesse momento eu vi uma voz de novo falando para mim que não era para me assustar, que aquilo não ia me atingir, que não ia acontecer nada comigo. Aí então eu tive o discernimento que eu estava sendo transportada de um lugar para outro. Eu estava sendo transportada porque eu entendi que Deus estava me mostrando aquilo, Deus estava querendo me mostrar aquilo e que era para mim ver aquilo lá, né? Como em outras visões, né, em outras profecias que Deus me deu, também aconteceu isso. Ele acaba sempre me transportando de um lugar para outro. Então, aí depois eu vi, já na plantação de trigo, eu vi uma porta. Então eu fui me aproximando na porta e eu me lembro que na porta era 7 portas. E normalmente quando Deus me mostra números ou cores, sempre tem um significado. E eu me lembro que eram 7 portas e as balas assim batia, como se fosse que alguém estava disparando, e as portas iam caindo tipo como dominó, sabe? Um assim detrás de outro ia caindo como dominó. Mas eu não vou contar que eu vi naquele lugar, porque vai ter um tempo que o Senhor vai permitir de eu estar testemunhando, estar contando o que eu vi lá dentro. Mas por enquanto eu só vou contar essa parte ali que foram caindo as portas. Então depois, eu não sei como de novo, eu já estava em outro lugar. Eu estava em outro lugar e eu vi, era como se fosse uma rua de terra. Eu vi assim a rua de terra e eu vi muitas pessoas andando lá. E as pessoas estavam brigando. E eu vi as pessoas, todo mundo vestido de vermelho. Estavam de vermelho, estavam todo mundo brigando, gritando. E as pessoas chegavam até sair sangue assim do rosto, eu me lembro. Aí nesse momento também eu tive a visão de um caixão. Em meio daquela multidão, assim, daquela briga, tudo, eu vi um caixão. E eu me lembro assim que eu fiquei bem angustiada. Me veio aquele sentimento, sabe, quando você perde alguém mesmo, alguém querido, assim, quando você se sente que você está dentro de um velório. Eu tive esse sentimento. E aí quando eu vi aquele caixão, eu vi aquelas pessoas, todo mundo gritando, correndo, porque estava todo mundo correndo naquela rua, estavam brigando. E aí eu acordei. Aí quando acordei, eu falei para meu esposo, eu tenho a sensação que o presidente o Bolsonaro, ele não vai ganhar.
Ele não vai ganhar as eleições porque eu teve essa visão. Eu teve a divisão do povo. Eu, como falei, eu via a plantação de margarinhas. Na minha frente, eu vi a plantação do trigo seco e eu vi essa divisão. E aí eu teve, porque assim como conforme Deus vai me dando a visão, Deus também vai me dando o discernimento. De cada coisa que Ele vai me mostrando, Deus vai me dando. E eu acordei com essa angústia, ainda estava aquela angústia porque eu vi aquele caixão, né? E normalmente quando Deus me mostra caixão é porque realmente alguém vai falecer. Alguém vai falecer. Eu não posso falar porque o caixão estava tampado. Estava tampado. Então eu não vi a pessoa que estava lá dentro. Eu só teve a imagem do caixão. E eu fiquei muito angustiada. O dia inteiro eu fiquei angustiada e eu fiquei orando pelo Brasil, eu fiquei intercedendo. E assim, quando veio a votação e o presidente Bolsonaro não foi reeleito, aí eu entendi. E aí, quando foi acontecendo tudo, eu vi a movimentação, eu comecei a acompanhar as notícias lá no Brasil, porque pela visão que eu teve, eu fiquei direto orando. E para ser sincera, até hoje eu estou orando, né? Porque só de eu lembrar a visão que eu teve, isso mexe comigo, mexe muito comigo, porque eu me lembro de cada detalhe. E tudo que o Senhor me mostrou aquele dia aconteceu. Aconteceu. E depois desses dias, eu fui tendo outras visões. Depois desse dia, eu me lembro que teve um dia que eu tive uma visão que eu vi assim o pessoal do exército, é como se fosse que todos estavam assim enfileirados. Eu tive a visão também na rua, eles andando na rua. Então, assim, tudo aquilo que o Senhor me mostrou estava acontecendo. Estava acontecendo. É por isso que eu comecei a acompanhar as notícias. E eu fico até hoje assim acompanhando, porque depois disso, ainda Deus me deu várias visões. Eu continuei vendo várias coisas, mas isso vou deixar para estar compartilhando em outro vídeo, porque como eu falei, eu tive que fazer em três etapas para não ficar muito comprido o vídeo. Amém? Mas uma coisa eu quero falar para vocês, que não se preocupe, descansa em Deus. Embora esteja acontecendo tantas coisas lá no Brasil, eu tenho certeza, a certeza que Deus vai dar vitória, mas vai ser no tempo do Senhor. Porque eu creio que Deus vai trazer um grande avivamento no Brasil. Eu sinto isso, que Deus vai trazer um grande avivamento e que Deus escolheu o Brasil, porque não. Então descansem em Deus, façam sua parte, que está orando, não deixem de estar orando pelo seu país. E eu acredito firmemente que Deus vai trazer o avivamento. E Deus, Ele, na sua palavra, Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. E muitas coisas ainda vão acontecer para que Deus possa libertar seu povo. Assim como Deus fez naquela época no Egito, quando Deus usou a Moisés para estar libertando seu povo, eu creio que Deus também vai libertar o Brasil, mas vai ser no tempo de Deus. É por isso que nós temos que nos humilhar ao Senhor, buscar o Senhor. Enquanto nós podemos achar a sua face, nós temos que nos humilhar e mostrar para Deus que nós estamos na sua dependência. Porque agora é só Deus para que possa ajudar o Brasil. Amém? E as outras visões que eu continuo tendo, eu vou estar fazendo outro vídeo e vou estar relatando em outros vídeos. Amém? Por enquanto, eu vou só compartilhar essa parte. E descansem em Deus, não se preocupem, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que muitas pessoas estão passando por muito aperto, estão perdendo seus familiares, mas descansem em Deus, porque Deus vai dar vitória. Amém? E
como eu já falei no outro vídeo, eu aprendi a amar o Brasil. Eu aprendi a gostar pelo que o Senhor me mostrou, e eu tenho a certeza, a confirmação que Deus me colocou como uma intercessora do Brasil. E eu oro sempre. Eu fico 24 horas orando, em qualquer lugar que eu estou orando, no meu trabalho estou orando, eu acordo de madrugada, porque eu gosto de orar muito de madrugada, eu busco o Senhor de madrugada, e normalmente quando Deus me dá as visões é de madrugada. Então por isso, você que quer que Deus te revele, que Deus fale com você, busca o Senhor de madrugada, acorda de madrugada, e você vai ver Deus falando com você. Amém? Mas a luta que o Brasil está enfrentando não é uma luta contra sangue, contra carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades. Então a luta que está enfrentando é espiritual. É por isso que nós temos que lutar espiritualmente. Nós temos que estar orando, buscando o Senhor, para que o Senhor traga uma resposta. E eu fico orando 24 horas. Eu acordo de madrugada, porque um horário que mais o Senhor fala comigo é de madrugada. Quando eu recebo as revelações é de madrugada. Eu fico toda hora orando no meu trabalho, aqui na minha casa, em qualquer lugar. Eu estou orando, intercedendo pelo Brasil. Então vocês também façam isso, se unem, orem, jejuem pelo seu país, para que o Senhor possa estar trazendo a resposta. E eu creio que o Senhor vai estar trazendo, se todo mundo, como diz a sua palavra, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu virei e sararei a sua terra. É um versículo que Deus me deu. Então, temos que estar orando, buscando o Senhor. Enquanto nós podemos achar a sua face, nós temos que estar intercedendo. Amém? Então fiquem com esse testemunho. Você poder compartilhar com seus amigos, compartilhe, porque é uma coisa verídica que aconteceu na minha vida. Foi uma experiência que eu tive, e é por isso que eu compartilho o testemunho do Senhor, o testemunho, aquilo que o Senhor me mostrou, eu estou testemunhando, para que as pessoas possam ver que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Deus está vendo o seu povo, Deus está vendo o clamor do seu povo. Ou senão, Deus não me acordaria de madrugada e me daria essa visão. Porque, como eu falei, eu sou paraguaia, eu moro aqui no Japão. Eu tenho meu esposo que é brasileiro, meus filhos que são brasileiros, mas eu nunca tive digamos assim, essa preocupação assim com o Brasil, nunca teve, né? Mas o Senhor fez que eu possa acordar, que eu possa ter esse amor. Para quê? Para que eu possa estar intercedendo pela nação brasileira. Amém? E eu faço isso com muito amor mesmo, porque eu aprendi a amar o Brasil. E eu oro por todos os brasileiros, para que venham ter paz, porque eu sei que é um momento muito difícil para todos. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.